Olá pessoal, tudo bem? Sou o Eduardo Torres e você está no Dia a Dia Matcom. Hoje nós estamos aqui, quinta-feira. Estão lá compactando. Consegue dar um zoom ali, João? Consigo. Estão lá dando uma compactada no piso. Depois nós vamos bater o nível lá. Pedir o Dailton aí para botar o caminhão carregado. E assim que ele puder, ele passar em cima do piso lá para dar uma compactação geral. Nós vamos concretar aquela área lá. Aquele pedaço ali era um pedaço que praticamente estava perdido ali. Estava meio, não é que meio de lado, né? Que a gente não estava utilizando ele. E através dessa operação, a gente vai organizar toda essa parte de depósito. Vai mexer um pouco nessa estrutura, a gente está planejando, analisando direitinho. Aquela ponta lá, ó, tem um espação lá mal utilizado, escora, rachão, mas não vai ser agora. Vai colocar essa operação aqui funcionar primeiro. Depois nós vamos estar atacando aqui essa parte de galpão aqui, onde estão os tijolos ali, ó, e o restolho de pedra, para poder colocar uma cobertura. A parte de ferragem vai toda para ali. E aí a ideia é aproveitar a altura do galpão e fazer um mezanino ali para utilizar o galpão de forma total, né? Esse aparelho aqui, ó, isso aqui é para reduzir custo. Reduzir custo. A gente faz a medição de temperatura de todos os veículos. Eu já tirei as medidas deles frios, mas vou mostrar um pouquinho para vocês como é que a gente faz. E aí quando o caminhão retorna de alguma viagem, a temperatura fria dele já tem. Eu tirei essa temperatura, no dia seguinte eu tirei ela novamente para conferir se estava de fato fria naquela temperatura. É óbvio que a gente precisa estar atento ao clima, né? Então nós estamos aqui hoje, deixa eu ver a temperatura aqui, nós estamos com 26 graus. 26 graus. Se eu não me engano, ontem eu tirei a temperatura desse carro, ele estava batendo a temperatura de clima aqui, porque eu preciso conferir se está batendo a mesma temperatura ambiente, porque senão, obviamente, se tiver mais frio, vai ficar mais frio as rodas de manhã cedo. Se tiver mais quente, vai esquentar um pouco mais. Mas aí, geralmente, eu procuro tirar com a mesma temperatura, variações mínimas, que não é relevante para o que a gente quer fazer. Deixo registrado aqui no celular. Ford Cargo, por exemplo, 1517. Aí eu coloco dianteiro direito, dianteiro esquerdo, traseiro direito, traseiro esquerdo. Eu vou com esse aparelho, ele tem um laserzinho, ele emite um laser. Eu vou lá na roda ou no tambor, tiro a temperatura. Vou também no motor de cada veículo, tiro a temperatura. Então tá tudo registrado aqui. Eu vou registrando aqui. Então quando ele sai, eu solicitei o Dailton para dar uma passada por cima do caminhão agora, para ir fazendo uma compactação final. Tá batendo com sapo, mas nada melhor do que o carro carregado para a gente poder confirmar. Porque aí depois o que acontece? A gente coloca uma malha e aí a camada de concreto não precisa ser tão grossa. O que manda ali é a subbase. A base ali a subbase, o preparo dela é tudo. Depois uma malha 20 por 20, porque a gente quer fazer ali é utilizar aquele espaço ali na fabricação de blocos, e não vamos montar necessariamente uma fábrica de blocos, mas vamos estar utilizando aquilo ali com artefatos para fazer anéis, blocos. Sempre quando tiver oportunidade, tá chovendo, tá isso, tá aquilo, a gente tem essa maquininha, uma máquina pequena,
produção pequena, mas a gente já consegue otimizar aí os resultados, entende? Ele está passando para frente e para trás, que isso é maravilhoso. Eduardo está aqui, ó, meu xará com a reta pegando um restolho de pedra para colocar lá, para eles acabarem de compactar lá. Mas aí essa temperatura, essa Edu, agora vai jogar o material lá. Essa temperatura, vou dar um exemplo para vocês. O primeiro veículo que nós começamos a fazer isso foi o 1634, que foi a carreta. E nós vimos que rodas de lados diferentes, mas do mesmo eixo, estava dando temperatura muito alta. Por exemplo, o 34 chegou aqui ontem. Foi ontem? É. Com essa viagem de Pedra Brita, antes de ontem. Com essa viagem de Pedra Brita. E aí na dianteira, um lado estava dando 100 graus e o outro lado estava dando 61, ou seja, quase 40 graus, né? 39 graus de diferença. E aí o motorista falou, Eduardo, mas o carro não tá puxando, eu larguei na pista, tá direitinho e tudo. Sim. Mas estamos analisando, estamos pesquisando, porque uma temperatura de 40 graus num veículo desse pesado andando, ele não precisa de estar prendendo ali o freio, mas muito possivelmente, na hora que freio, ele está mais regulado. O outro lado está com a lona mais distante. Isso resulta, no final, consumo de pneu, consumo de lona, um desgaste prematuro de um lado, porque ele está com a temperatura mais alta. E também nos dá uma orientação sobre... A gente vai e verifica as regulagens. Olhou as regulagens, agora está tudo certinho, prendeu, soltou 3 voltinhas ali, dá uma analisada. Tá no padrão? Então agora nós vamos olhar para ver se a lona de freio não está agarrando ou se não tem um problema, por exemplo, de rolamento. Então a gente já consegue detectar um problema antes, porque senão o carro sai para a pista e daqui a pouco o carro quebrou, A gente consegue, a gente trabalha para reduzir esse tipo de problema, mas também de quebra na rua, mas também é uma manutenção preventiva que a gente consegue providenciar. Tirando o caminhão aqui para poder liberar o espaço para Dailton fazer a compactação. Então nós tomamos esse procedimento constante, tornaremos esse procedimento constante aqui na loja, né? Na empresa aqui. Essa é uma medida para reduzir custo. Custo de tempo, energia e dinheiro. Tempo, que você às vezes quebra, é muito pior, é muito mais demorado o processo. Se for só uma lona, por exemplo, que está agarrando, a gente consegue detectar rápido. E aí você faz a regulagem e resolve rápido. Porque se for um rolamento, por exemplo, é um negócio mais complicado, entende? E pode gerar até um acidente maior. Principalmente se tratando do eixo ali direcional. Então vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Vou aproveitar, vou pegar o Mercedes lá daqui a pouquinho e vou estar mostrando para vocês. Estão dando aqui o acabamento, olha lá, ó. Chega aqui, João.
Fica um pouco mais distante por aí, só para poder pegar aqui, porque se ficar muito em cima não dá para ver. Olha como é que esse pedaço aqui já afundou, ó. Tá vendo? Então o caminhão passando é uma pressão bem maior. O sapo ali com o compactador, nós vamos estar utilizando ele dos cantinhos. Porque o caminhão não consegue chegar lá na ponta, né? Como ele tem uma distância ali do pneu até a caçamba, ele só chega até aqui, ó. Então fica aqui uns 2 metros sem compactar. Aí tem que ser no sapo compactador. Estamos tomando esse cuidado para poder... Esse terreno aqui é um terreno de aterro. Foi aterrado, foi suspenso. E aí tem que ter uma boa preparação para a gente poder fazer um trabalho direitinho aqui. Mas hoje a gente encerra essa parte de compactação. Eu pedi o pedreiro, o Gleison, tá lá na minha obra mexendo lá, para vir depois do almoço. Ele vai bater aqui, ele tem aquele nível a laser. E é muito bom aquilo, sabe? Que agiliza muito, dá uma precisão absurda. Fica top demais. Top demais. E aí, no decorrer da obra, a gente vai mostrar para vocês como é que vai ficar esse projeto. Já temos um planejamento, como é que vai ser a operação aqui. Vai ser tudo muito bem otimizado, aproveitando espaço, aproveitando água de chuva, como a gente já faz lá na loja. Lá, a gente tem uma cisterna hoje lá com muita água e só capta água só no escritório. A gente tudo isso com a intenção de a gente aumentar os resultados, com os recursos que nós já temos, sabe? É óbvio que aqui vai fazer um investimentozinho aqui, compramos essa maquinazinha poedeira, mas é barato, não é um equipamento caro. Vamos fazer o galpão aqui. Esse galpão, como ele vai ganhar altura aqui, ele vai poder trazer os carros para cá para poder fazer uma manutenção. Ele vai ter várias utilidades esse galpão, sabe? Que na verdade vai ser uma cobertura, não necessariamente um galpão, mas uma cobertura retangular aqui, para a gente poder estar aproveitando de várias formas esse local. Já que tem esse espaço, essa área aqui toda vai sair, ó. Isso aqui tudo vai sair, essa parte de ferragem aqui. Nós vamos retirar esses vergalhões daqui, que vai para aquele galpão que eu mostrei a vocês que a gente vai fazer. Depois nós vamos ver de que forma nós vamos estar utilizando. Uma das formas iniciais é estocar, por exemplo, aqui os tijolos cerâmicos de barro que vem, vai sair de lá, porque lá vai ficar as ferragens. Possivelmente ele vai vir para cá. A gente vai colocar eles aqui, entendeu? E vai servir também até de um paredão para qualquer tipo de barulho. Mexendo no caminhão, ou vibrando um bloco aqui, vem incomodar os nossos vizinhos, porque fica com 3 de altura aqui, então fica com 3,60 metros de altura. Então cria um paredão bem significativo, vai ficar até mais alto que o próprio, inicialmente, do que o próprio galpão. Como é que tá o tempo aí, João, de vídeo? Tá 14 minutos e 21 segundos. Tá, então dá tempo de mostrar aqui o que a gente vai fazer com o carro, o vídeo não ficar muito longo, né? Vamos ver o carro do Negão aqui, ó. Esse carro aqui já trabalhou hoje. Nós já ligamos ele. Deixa eu ver se eu localizo aqui aonde eu registrei a temperatura dele, quer ver?
Eu não estou achando aqui agora, mas eu havia colocado, deixa eu ver se... Bom, depois eu vou achar. Eu lanço aqui, não sei se vai pegar a câmera, mas eu vou identificar, porque eu acho que esqueci de botar como título aqui no calendário as temperaturas. Eu lancei direto aqui, mas quando eu achar eu vou te mostrar. Mas o que eu faço exatamente? Eu vou aqui, ó, pego a temperatura, o laser aqui fica quase que apagadinho, cara. Cadê o laser? Tá aqui, ó. Aí ele vai me mostrar aqui, tá tão apagado aqui o leitor, ó, 20, deixa eu ver aqui, tá mostrando 20, você consegue ver, João, tá aqui? 23,3. 23,3 graus. Eu bato o lado de lá, e aqui, João? 23,7. 23,3, 23,7. Isso aí. Praticamente não há diferença. Se aqui batesse, por exemplo, 23 lá, 26 aqui, eu nem olharia, não me preocupa muito isso. Vai haver geralmente uma diferença de temperatura. No motor é a mesma coisa, a gente tem ali o medidor de temperatura, né? Mas eu também venho, a câmera não vai conseguir mostrar, mas eu venho em alguma parte do bloco, ó, eu vou bater lá dentro do bloco, já bati, tá dando 30, se eu tirar aqui, 35,7. Ele vai fazer uma viagem. Quando ele retorna, eu confiro novamente no mesmo local, no motor, como também nas rodas. E aí eu faço um comparativo. Se tiver muito gritante, como ficou no outro caminhão, lá no 34, aí é um caso de uma atenção, porque 40 graus de temperatura de um lado para o outro é muita coisa, entende? Então a gente vai fazendo esses controles, essas informações. Eduardo, por que essa trabalheira toda? Custo operacional desses caminhões, máquina, pilhadeira, pessoas, muita coisa envolvida aqui, é muito alto. Então a gente trabalha para poder melhorar a eficiência e a eficácia do processo. Nós estamos sempre ligados nisso. Daqui um dia eu vou mostrar para vocês, nós estamos em planejamento ainda, como é que nós estamos fazendo para poder melhorar o tempo de entrega. A gente faz uma média de cada veículo que sai aqui, o tempo de entrega deles. Depois fazemos uma média global, ou seja, de todos os veículos. E aí nós vamos atacar com esse planejamento. Nós vamos fazer um rastreio, e aí tem uma forma que nós achamos mais correta se fazer isso, fazer o planejamento, sair daqui com o drone e mapear e filmar as áreas, já sai daqui mapeado e decidido aonde que nós vamos atuar, em que área que nós vamos atuar de cada bairro, entende? Porque nós precisamos fazer 4 pontos dentro de um bairro. Se o bairro, vamos imaginar que a gente pega geralmente uma parte quadrada, aérea, via Google, e aí nós tiramos fotos das 4 posições, norte, sul, leste, oeste. E aí o drone vai, tira essas fotos, a gente traz depois essas fotos para cá, no escritório, jogamos no computador, olhamos ali como é que tá ali as imagens e vamos fazendo os registros, identificando o bairro, qual é a posição da foto, se é posição norte, se é posição sul, se é posição leste, se é oeste. Jogaremos tudo isso depois para os computadores. Então o que acontece? Porque o Google está muito atrasado em termos de imagens. E a região, como desenvolve muito rápido,
está sempre em mudança, então você não consegue. Eu tenho um mapa do Google ali que te puxa para o cliente não consegue ver a sua casa naquela rua. Por quê? Porque quando ele começou a obra, o Google já havia tirado a foto antes, depois que ele foi começar a obra dele. Muitos vizinhos não tinham começado a obra ainda. Aí ele fala, é mais ou menos aqui. Esse mais ou menos, quando você chega na vida real, e nós vamos sair com um caminhão desse aí depois, para a gente poder acompanhar como é que está o dia deles aí, com identificação de local, quais são as dificuldades que eles vão ter. A gente vai fazer essas filmagens, a gente vai acompanhar isso para vocês, e é em cima disso que a gente vai trabalhando para corrigir. Então a gente entende, por exemplo, eu já saí para fazer algumas entregas aqui, próximos aqui à loja. Na rua, nós levamos mais de 40 minutos para poder achar o local. A referência que o cliente tinha dado, ou que o vendedor havia registrado, da forma como o vendedor havia registrado no sistema, não tinha nada, mas nada a ver. Pessoal, fez sentido para vocês? Agora são 8 horas e 6 minutos, estamos começando o dia. Muita coisa para fazer aqui ainda. Reuniões, tenho uma reunião 10 horas da manhã e o dia vai correr razoavelmente com algumas reuniões, acertando alguns pontos. Inscreve no canal, ative o sininho. Não esquece aí de dar o like aí, gostei ou não gostei, dá uma dedada aí no like. Os 3C, quais são os 3C, João? Curte, comenta e compartilha. Curte, comenta e compartilha. Siga-nos nas outras redes sociais, Instagram e TikTok. Obrigado por assistir nosso canal. Deus abençoe vocês.